Fala pessoal, começando mais um ponto do dia e hoje com algumas notícias, principalmente no que condiz a viagem do presidente Lula e da comitiva brasileira à China e à Rússia, que foi basicamente a mesma viagem. Eles começaram na Marcha pela Vitória, que é um dia que a Rússia comemora a vitória da Segunda Guerra Mundial, e foram para a China em seguida e algumas coisas aconteceram. A gente vai começar com Janja da Silva, nossa primeira-dama, que aparentemente protagonizou mais um fiasco diplomático em relação, dessa vez, à China, que é a nossa principal parceira comercial. Embora, vamos combinar que é um pouco duvidoso se a China deveria ser a nossa principal parceira comercial, mas a gente vai comentar isso um pouco mais pra frente. Então, a Janja da Silva, nossa primeira-dama, ela basicamente protagonizou algo que foi considerado uma gafe, um climão entre o governo brasileiro e o governo chinês. Ela comentou que o TikTok, que é uma empresa chinesa, basicamente é responsável por espalhar desinformação no Brasil e espalhar uma retórica de extrema-direita, que, por sinal, já é um argumento que ela usa já há algum tempo, de que as redes sociais precisam ser reguladas. Na verdade, isso tudo é um pano de fundo para eles defenderem um projeto que é o o PL das fake news, que está tramitando no Congresso infinitamente, e toda vez ele é retirado de pauta e colocado de volta em pauta, dadas as consequências e o cenário político que está acontecendo no Brasil. E, com certeza, isso foi um discurso político da primeira-dama na China, só que ela falou isso basicamente para o presidente Xi Jinping, que ficou bem desagradado com a situação e basicamente disse: olha, o Brasil tem autonomia até para banir o TikTok. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aí. Janja cria constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. Aquilo que a gente comentou. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Vamos combinar que não existe um argumento razoável para a gente falar que isso seja verdade. Não existe nada que comprove que o TikTok ele tenha qualquer retórica de extrema-direita. E mesmo que tivesse, eu não entendo como isso deveria ser banido de alguma forma. Por anos, a plataforma Meta, né, o antigo Facebook, literalmente em audiências no Congresso americano, o Mark Zuckerberg, ele confessou que existia um viés em relação a todo tipo de checagem de fatos e toda a moderação de conteúdo da Meta, principalmente mais voltado para a esquerda. Então, por que exatamente uma rede social ela ter um certo viés deveria ser banida ou deveria ser regulada de alguma forma? Eu não vejo isso fazer sentido. Existe um outro argumento, que é um argumento que os Estados Unidos estão usando no banimento do TikTok. Então, volta um pouquinho na matéria. Desce um pouquinho. Pode descer mais. Veja que integrantes da comitiva lembraram que o TikTok está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, onde o governo americano tenta forçar a venda da participação da empresa chinesa para uma companhia americana, algo que tem gerado irritação no governo chinês. Então, existe um argumento do governo americano nos Estados Unidos que o TikTok está sendo utilizado como uma ferramenta de espionagem, de construção de uma mentalidade pró-China e da desconstrução de uma mentalidade pró-capital nos Estados Unidos. Esse é um argumento interessante. De que forma as potências elas estão se utilizando de plataformas e se utilizando do nosso livre mercado, do capitalismo ocidental, para influenciar em eleições, influenciar no pensamento da população. Isso é um argumento interessante que a gente poderia debater sobre, será que o TikTok tem os melhores interesses do mundo ocidental? Será que existe uma relação direta do governo chinês, que é uma ditadura, é uma autocracia, sobre essas empresas? Esse é um argumento interessante, mas não é essa retórica que a Janja está usando. A Janja está utilizando isso como uma ferramenta basicamente para defender o PL das fake news. Ela está querendo construir um suporte diplomático para passar esse tipo de legislação, que me parece um pouco estranha, uma vez que
eu não confio no Estado para me dizer qual tipo de conteúdo eu devo seguir ou não. Qual tipo de conteúdo é fake news, é desinformação ou é fato? Me parece muito que esse tipo de coisa ele pode mudar da conveniência do governante. O governante ele pode simplesmente mudar de ideia e achar que uma informação ela é desinformação. E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro no Brasil. Com diversos humoristas, diversos comediantes são processados e, vamos combinar, censurados pelo governo e por esses crimes de honra, crimes contra a honra que existem no Brasil. Então, injúria, calúnia e difamação, e a gente tem a nossa liberdade de expressão cada vez mais achacada por esse tipo de pensamento que as pessoas não devem, de alguma forma, poder se manifestar livremente com medo de ofender a honra de determinada pessoa. Isso fica ainda mais ridículo quando você está falando de autoridades. Então, autoridades que processam humoristas, autoridades que processam figuras por falas. E isso me parece bizarro, porque o Estado ele deveria estar sob o escrutínio da população e deveria não existir qualquer ofensa à honra em relação a isso. Mas, fecha parênteses sobre isso tudo, a verdade é que o que ela falou não soou bem. Então, o que ela tentou fazer para construir aí um argumento, seja ele diplomático, seja ele aqui no Brasil mesmo, para tentar repercutir a ideia de necessidade de de PL das fake news e regulação de redes sociais, não deu certo. Uma vez que foi um completo fiasco e a mídia está repercutindo isso como mais uma gafe da Janja, das sequências de gafes diplomáticas que ela já protagonizou no Brasil. É interessante a gente ver essa ótica, até porque o Brasil ele está se aproximando de uma forma um pouco estranha de um eixo de países que não parece ser exatamente como pensa a sociedade ocidental, principalmente a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira ela foi construída numa lógica capitalista. A sociedade brasileira ela foi construída numa lógica de mercado, numa lógica muito mais ocidental, muito mais ligada aos Estados Unidos, à Europa, à OTAN, a países que vivem no mundo ocidental, do que num mundo autocrático chinês. A China ela é uma autocracia, a China ela tem a sua forma de se posicionar no jogo político e no jogo econômico mundial. E o Brasil, ele recentemente tem se tornado cada vez mais próximo da China, da Rússia e de alguns países que eu não sei se eles têm exatamente os melhores interesses da sociedade ocidental ou se existe ali uma necessidade de construção de um monopólio psicológico e ideológico da população brasileira e da população ocidental como um todo. A gente vê essa discussão acontecendo nos Estados Unidos e me parece que no Brasil ninguém fala sobre isso. Sobre como as potências como Rússia, China, detêm um poder ideológico muito grande e existe uma guerra de narrativas entre Ocidente e esse mundo da Eurásia, esse mundo mais oriental que está acontecendo. E o Lula, curiosamente, ele tem cada vez se aproximado mais desse eixo que eu gosto de chamar de eixo das ditaduras, porque são países autocráticos, são países com grande poderio militar, são países com grande poderio econômico, e a gente vê isso acontecendo, por exemplo, em relação à Rússia. A Rússia, ela tem tentado firmar uma parceria nuclear com o Brasil. Então, eu tenho um argumento interessante que eu acho que o Brasil ele deveria ter mais usinas nucleares. A usina nuclear é uma energia limpa com altíssimo potencial energético. A gente tem um território amplo, a gente tem um potencial gigantesco de desenvolver diversas indústrias nucleares e de, inclusive, transformar a principal matriz energética do Brasil em uma matriz nuclear. Existem questões como relevo, território, enfim, onde colocar isso de forma que as indústrias as usinas, elas estejam distantes de grandes centros urbanos, etc. Mas a verdade é que a matriz energética brasileira é uma matriz caríssima. Então a gente basicamente depende 80% da nossa energia, não tenho certeza, mas acho que 70%, 80% da nossa energia vem de Itaipu, que é uma energia cara e é uma energia que é consideravelmente bem poluente. Você tem que desviar cursos de rios inteiros. E vocês já vão entender por que eu estou falando isso, que é meio que um raciocínio meio maluco aqui, mas vocês vão entender.
a nossa matriz energética, ela é uma matriz cara e ela é uma matriz poluente. E a usina nuclear, né, a matriz energética nuclear, ela é curiosamente uma matriz energética de energia limpa. O perigo são acidentes nucleares, é claro, isso é muito perigoso, só que eles basicamente acontecem com uma raridade gigantesca. Não existe um grande risco de acidentes nucleares, não existe acidentes nucleares recorrentes, até porque se existissem, você estaria falando de talvez banirem energia nuclear no mundo todo. E a Alemanha basicamente fez isso. Segundo um discurso mais Green Party lá, do Partido Verde, mais ambientalista, baniu basicamente todas as usinas, desativou as usinas nucleares da Alemanha e isso gerou uma dependência do petróleo russo. E hoje, curiosamente, você tem uma Europa dependente de gás natural e petróleo russo para poder aquecer todos aqueles países que são muito frios. E por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Porque a gente vai ver a matéria agora, existe uma parceria nuclear que está se firmando entre Rússia e Brasil. E eu acho que é uma parceria interessante, de certa forma, porque eu acredito que usinas nucleares, reatores nucleares deveriam compor boa parte da matriz energética brasileira. Mas existe um perigo gigantesco na gente estar dependendo da Rússia. A Rússia é um país que invadiu um país soberano em 2022, a Ucrânia. Inclusive, tem um vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial que a gente fez muito legal. Vocês deveriam assistir, a gente vai colocar no izinho aqui para vocês verem o vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial que a gente fez, que a gente fala justamente sobre isso, como a Rússia ela é um país autocrático, é uma ditadura imperialista na região, no leste europeu, e como a Rússia ela é um grande player para uma possível Terceira Guerra Mundial. Como a Rússia ela é um país que é perigoso, que tem interesses expansionistas, e eu não acho que a Rússia ou a China elas têm interesses dos mais republicanos em relação ao mundo ocidental. Eu acho que a ideia é a construção de uma nova ordem econômica mundial em que compõe a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, países que, todos esses países que eu citei até agora, são países absolutamente ditatoriais. A Coreia do Norte, por exemplo, é o país mais fechado do mundo. O Irã, ele é o maior financiador de terrorismo no mundo. A Rússia invadiu um país soberano. A China tem o maior sistema de vigilância da própria população do mundo. São países perigosos para a nossa ordem econômica. Então, vamos colocar aqui a matéria agora. O Brasil vai fechar parceria com a Rússia para reatores nucleares. Desce lá no ponto importante. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil vai firmar parceria com a Rosatom, estatal russa de energia nuclear, para o desenvolvimento de SMRs, pequenos reatores nucleares, em português, que é uma sigla em inglês. Eu não vou ler esse pedaço. Segundo Silveira, a colaboração será iniciada com o diagnóstico das potencialidades do Brasil e ressaltou que o Brasil possui a 7ª maior reserva de urânio do mundo, mas que apenas 26% do subsolo brasileiro é conhecido. Isso é muito importante, porque isso volta para aquilo que a gente estava comentando. Como o Brasil, que possui dimensões continentais, que possui a 7ª maior reserva de urânio do mundo, não possui usinas nucleares como sendo a sua principal matriz energética. Uma energia barata, porque tem altíssimo potencial energético, uma energia barata e com muito menos riscos, muito menos poluente do que a energia hidrelétrica que a gente tanto depende. Essa parceria com a Rússia, ela, é o que eu falei, ela pode ser interessante para o Brasil sob um ponto de vista de infraestrutura, sob um ponto de vista energético? Pode. Mas é aquilo que eu coloquei. Eu não confiaria na Rússia. Eu sou bem crítico em relação a essa aproximação. Inclusive, eu sou crítico em relação à aproximação desde 2009 do Brasil em relação à China e em relação a esses países. Existe essa tendência, sempre dos governos mais à esquerda do Brasil, de se aproximar de Rússia, se aproximar de China, se aproximar de países que eu não confio.
Desculpa, eu não confio. Eu entendo que a China é um grande parceiro comercial brasileiro. Eu entendo que a Rússia é também uma grande parceira comercial brasileira. Mas eu não confio nas verdadeiras intenções desses países em relação ao mundo ocidental como um todo. A Europa, os Estados Unidos, as Américas como um todo, a América Latina e o Brasil também. E não sou só eu que não confio. Existiu um programa militar brasileiro que ele existe há mais de 10 anos. A Dilma começou com isso. E é um bom programa militar que a gente fechou uma parceria com a Suécia para a construção de caças Gripen, para a entrega de caças Gripen, que são caças de 4ª geração e são caças muito bons. E o Brasil não possui nenhum caça muito bem equipado para uma eventual invasão. As Forças Armadas brasileiras, embora façam um trabalho excelente dentro do território, e, enfim, eu respeito demais o trabalho da Força Militar brasileira, ainda assim nós possuímos gravíssimos problemas de carência de armas, de carência de sistemas de defesa aéreo, de caças, etc. Em 2014 ou 2015, a Dilma fechou uma parceria com a Suécia para a entrega de caças Gripen. E é uma parceria, como eu falei, muito boa. E a Suécia já está hesitante em relação a esses caças. A gente vai colocar uma matéria agora. Veja, apoio de Lula a Putin dificulta a transferência de tecnologia sueca para aviões de caça. Desce um pouquinho. A aproximação cada vez maior do presidente Lula com o ditador Vladimir Putin, importante ressaltar, ditador, da Rússia, pode dificultar a transferência de tecnologia da Suécia para o programa de desenvolvimento de aviões caça Gripen no Brasil. A Suécia entrou na OTAN, isso é importante, a gente já vai explicar, no ano passado para se proteger da ameaça de expansionismo russo e agora teme que informações sobre tecnologia militar sejam repassadas à Rússia, principal inimiga da Aliança Militar Ocidental. Assim, isso define todo o nosso problema em relação a isso. Existem alguns rumores que a China e a Rússia vão oferecer caças ao Brasil. Não é nada comprovado, mas existem rumores de caças Sukhoi russos e alguns outros caças chineses que podem vir fruto de uma parceria comercial entre o Brasil e esses dois países. São rumores, mas dada a aproximação gigante que o Brasil tem feito em relação à Rússia e em relação à China, eu não duvidaria. A verdade é que eu realmente não duvidaria. Agora, a Suécia está muito preocupada com isso, porque essa foi uma parceria que foi firmada em relação a Gripens no governo petista da Dilma. É uma parceria que previa 36 caças. Pouquíssimos caças foram entregues. E essa instabilidade, essa volatilidade do governo brasileiro em relação aos seus aliados, ora é aliado dos Estados Unidos, do mundo ocidental, ora é aliado da China, da Rússia e de países ditatoriais, essa volatilidade ela não inspira confiança para os líderes suecos. Os líderes suecos, eles estão... Pega um mapa mundi aí, pega um Google Maps aí pra gente mostrar onde é que tá a Suécia. Porque a gente tá falando aqui, às vezes vocês não estão visualizando exatamente por que isso aqui é importante. Porque a Suécia, ela tá muito próxima da Rússia. Ela recentemente entrou na OTAN. Veja, existe uma proximidade de Finlândia, Suécia, Polônia, da Rússia. E essas investidas imperialistas da Rússia em relação à Ucrânia deixou toda a Europa em alerta máximo. Esse expansionismo russo deixou todo mundo preocupado. E a Suécia é uma das principais nações que ficaram preocupadas com isso. Então, imagina a Suécia, que está fornecendo caças Gripen para o Brasil, e essa tecnologia militar ela é passada para a Rússia, um país inimigo da Suécia. E, por exemplo, o código-fonte das armas de um Gripen é passado para a Rússia, e a Rússia constrói defesas contra caças Gripen. Isso é muito perigoso para a soberania da Suécia, que tem os Gripen como suas grandes joias, né, da indústria aeronáutica sueca. Então existe essa preocupação da Suécia, e até porque a Rússia ela é um país bem perigoso. Ela possui o maior exército do mundo, ela possui o maior arsenal nuclear do mundo. E por falar em Rússia, existe agora uma notícia que saiu e a gente vai colocar para vocês, pode colocar. Ucrânia pede ajuda do Brasil para convencer Putin a participar de conversa com Zelensky.
eu não sei vocês, mas eu não tô muito confiante em relação a isso. O Lula disse que, não sei se vocês lembram, mas no começo do mandato do Lula, ele disse que o problema da Ucrânia seria resolvido com cervejinha num bar. E isso foi amplamente repudiado. Então, eu não sei se eu confio muito nisso, mas brincadeiras à parte, isso é interessante para a gente observar a aproximação do Brasil em relação ao governo russo. É uma aproximação que, inclusive, faz com que líderes ucranianos cogitem o Brasil para mediar uma reunião que pode levar a um acordo de paz da Rússia em relação à Ucrânia. Eu vou ser bem sincero, eu não confio. Eu não confio nas intenções do Putin em firmar um acordo de paz e eu não confio na diplomacia brasileira, por mais próxima que seja do Putin, a tentar negociar um acordo de paz, principalmente com o posicionamento histórico desde o começo do governo Lula em relação à Ucrânia, em que o Zelensky ele foi considerado até um ditador. Então, eu não sei se eu confio muito nisso, mas a verdade é que existe essa conversa de que a Rússia, de fato, está tentando firmar um acordo de paz com a Ucrânia, não sei se é verdade, e que o Brasil pode ser um mediador. E, por fim, nosso último assunto, que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, por isso que eu falo que é um devaneio gigante em que a gente vai linkando uma coisa na outra, né? A gente estava comentando sobre a crescente influência de China e Rússia sobre o Brasil, e a gente vê isso se materializar com muita clareza quando a China anuncia que pode construir ferrovias no Brasil. Então vamos colocar a matéria aqui. Quintanilha, China vai ajudar o Brasil com ferrovias para reduzir os caminhões. Eu não sei se eu concordo muito com essa manchete, tá? Para reduzir os caminhões, o objetivo de quem? Do Brasil ou da China de reduzir os caminhões? Parece meio ambíguo essa manchete. Vamos ver esse mapa aqui. A gente não sabe exatamente a origem desse mapa, porque, bom, o jornalismo profissional brasileiro só colocou nova rota do ferrovia bioceânica Brasil-Peru, começa em Ilhéus, na Bahia. Mas vamos considerar que seja esse mapa mesmo, que seja essa a ferrovia que vai cortar de Ilhéus até o Oceano Pacífico. Isso me parece muito mais interessante para a China do que para nós. É claro, a China é a nossa principal parceira comercial, e se a gente constrói ferrovias, a gente diminui o custo de logística, mas eu não sei até que ponto a influência chinesa sobre o Brasil, e como eu mencionei, a influência desse eixo de ditaduras do Brasil é interessante para nós. Sob um ponto de vista comercial, talvez seja. Sob um ponto de vista político, eu tenho minhas dúvidas de novo. Então, eu vou continuar a notícia agora. Vamos dar uma olhada aqui, o que o Terra fala. Há décadas o Brasil é amplamente dependente do transporte rodoviário para a circulação de mercadorias. Verdade, inclusive essa é uma crítica que eu tenho geral no planejamento de transportes no Brasil. Eu acho um absurdo que um país gigantesco que nem o Brasil... mas é difícil o relevo, não sei o que lá. Assim, tem ferrovias que cortam a Europa inteira com os mais diferentes relevos. Tem ferrovias que cortam a China inteira com os mais diferentes relevos. Tem ferrovias que cortam boa parte dos Estados Unidos com os mais diferentes relevos. Então, por que não tem ferrovias no Brasil? Ferrovias diminuem custo, ferrovias facilitam logística de transporte, diminuem trânsito, porque se você está utilizando para transporte de passageiros, você está viajando longas distâncias sem carros. É bom para o meio ambiente, vamos colocar assim. Então, ferrovias são excepcionais e a gente realmente não tem. Isso é uma crítica que eu tenho forte ao governo brasileiro. Os governos brasileiros, né? Todos eles. Segundo o relatório do Plano Nacional de Logística de 2025, nada menos de 65% do transporte de cargas é feito em estradas, principalmente por caminhões. Verdade. Mas agora isso deve mudar, pois a China e o Brasil querem acelerar a construção de ferrovias estratégicas para a economia dos dois países. É aquilo que a gente colocou. E eu vou falar uma coisa. Eu não sei. Ô, Bruno, conta pra mim, você acha que essas ferrovias elas vão ser completadas? Porque eu sou de São Paulo e eu não sei vocês, mas eu tô esperando até hoje
um tal de aerotrilho ser completado. E ele estava previsto para ser completado na Copa do Mundo de 2014. O que você acha, Bruno? Você acha que vão completar essas ferrovias? Olha, eu acho que se a gente entregar 100% nas mãos, né, dos chineses bonzinhos, eles entregam. Eles entregam. Eles são recordistas em entregar ferrovias. Mas aí o ponto que fica é até que ponto a gente confia? Exato. Exato. A que custo? Até que ponto a gente confia nos chineses? Qual que é o custo? Porque eu entendo que isso vai ser muito mais benéfico para o Brasil, até discordando de você disso, eu acho que isso vai ser muito mais benéfico para o Brasil do que para a China. Porque eu não vejo muito uma contrapartida, não está aberto qual que vai ser a contrapartida da China nisso. A gente ganha ferrovias, a gente economiza combustível, a gente, enfim, ajuda o meio ambiente com mais ferrovias e o único benefício que eles ganham nisso tudo seria encurtar o prazo de entrega deles em 10 dias. Aliás, reduzir o prazo de entrega deles em 10 dias. De mercadorias, quer dizer, em relação às Sim. mercadorias que são importadas e exportadas para a China. Sim. Eu não consigo ainda, não está claro para mim quais são todos os benefícios que a China teria nisso. Eu acredito que talvez tenha algum benefício que a gente ainda não consiga visualizar. Por isso que, sim, volto ao que eu disse. Se a gente entregar 100% nas mãos deles, eles entregam. Se depender do Brasil, a gente não vai entregar nunca as ferrovias. Mas se a gente entregar nas mãos deles, eles entregam. Só que a que custo? A que custo a gente vai deixar com que eles cortem o Brasil em milhares de quilômetros de ferrovia? Verdade, talvez ao custo da nossa soberania nacional. Talvez ao custo de empresas chinesas estarem profundamente enraizadas no nosso tecido social e econômico brasileiro. A nossa indústria não é lá das melhores e a gente está colocando carros autônomos da BYD no Nordeste, com fábricas no Nordeste. A gente está... Só um adendo, né? Fazer uma cócegas aqui aos trabalhadores escravos que foram encontrados em situação de escravidão nas fábricas que estão, aliás, nos locais onde estão construindo as fábricas da BYD. Verdade. Ou seja, além disso, as empresas chinesas estão trazendo trabalhadores escravos, né? Escravos contemporâneos para cá, para o Brasil. Verdade, é verdade. E é muito curioso isso, porque existe uma retórica trabalhista em relação aos governos de esquerda brasileiros. Existe uma retórica trabalhista no Brasil como um todo, pós-Getúlio Vargas, mas nos governos de esquerda principalmente. O governo Lula, ele é um governo que ele sempre levantou essa bandeira do trabalhismo, sempre levantou a bandeira de defender os direitos dos trabalhadores. E uma fábrica chinesa, aliada do governo brasileiro, está lá trazendo trabalhadores em situação talvez análoga à escravidão. Se é que não estão fazendo isso com trabalhadores brasileiros também. Bom, vamos com calma nisso tudo. A verdade é que eu tenho muitas ressalvas, eu acho muito perigoso até que ponto a gente está entregando a nossa soberania nacional, até que ponto esses acordos comerciais são positivos economicamente e tem uma contrapartida muito grande. Eu acho que, no geral, assim, em relação à economia, e economia estritamente, por favor, estritamente economia, são bons acordos. São acordos que trazem infraestrutura, são acordos, no caso da Rússia, que trazem também infraestrutura, no caso energética. Então, economicamente faz sentido. A minha questão é, eu não sei se eu confio nessas potências. Eu não sei se eu confio nos interesses dessas potências. Eu não sei se eu confio nessas potências tendo um monopólio ideológico sobre o brasileiro. Eu não sei se eu confio nessas potências em não se infiltrar na política brasileira. Eu não sei se eu confio nessas potências para, no futuro, talvez, num cenário de guerra mundial, exercer um controle muito profundo sobre o Brasil e o mundo ocidental. Eu acho que a gente acaba, às vezes, vendendo o nosso próprio país por dinheiro. E eu acho isso muito perigoso, principalmente quando isso é uma política de Estado, principalmente quando a gente está falando de estados e governos que pregam cada vez mais o seu próprio crescimento. Então é isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Hoje foi uma coisa mais visceral, né? Hoje teve muito mais da minha opinião, da opinião do Bruno. E é isso. A gente, mais uma vez, tem um vídeo da Terceira Guerra Mundial. Assistam. A gente falou também sobre o Papa na semana passada. É um assunto interessante, sobre a influência da Igreja Católica no mundo, questões de imigração, questões nesse sentido. Assistam. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e vambora.